Nós, nesse primeiro domingo do mês de agosto, iniciamos o mês que na igreja nós chamamos de mês vocacional, dedicado às vocações. A capinha do nosso folheto traz a foto, o tema e o lema do mês vocacional que a Igreja do Brasil vive e celebra neste mês de agosto, que tem o tema Cristo vive. Somos suas testemunhas. E o lema, eu vi o Senhor. E que bonito que ele traz junto de Jesus nessa foto, com um coração enorme em suas mãos, as mãos chagadas. O ressuscitado traz as marcas da chaga. E de frente a ele, uma mulher, a primeira que testemunhou a ressurreição, Maria Madalena, que é chamada então, ela que vê o Senhor, não ficar parado. Quem vê o Senhor deve, como vocacionado, anunciar. Cada um anunciar aonde foi chamado, aonde a sua vocação floresce, ali você deve, como Maria Madalena nesse folheto, anunciar. Cristo vive, anunciar que Cristo está conosco no meio de nós. Então, cada domingo vamos celebrar, rezar por uma vocação. Nesse primeiro domingo nós celebramos os ministérios ordenados. É o dia de rezar por eles, pelos padres, bispos, diáconos, rezar nesta intenção. A segunda leitura de hoje nos fala de fé. A liturgia de hoje é uma liturgia de fé. E ele quer dar alguns exemplos para fazer a gente pensar como nós vivemos nossa fé. Primeiro ele cita Abraão. Abraão, para o povo do judeu, é o pai da fé. É um homem que deu um exemplo de como viver a fé. E olha como que é traduzido a palavra fé na segunda leitura. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Portanto, fé é irmã da esperança. A fé alimenta nossa esperança. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Olha o Abraão, tinha família, tinha gado, vivia a vida dele num lugar chamado Ur dos Caldeus. Um dia Deus vai até Abraão e fala para ele assim: deixa tudo e vai para um lugar que eu estou te indicando. Deus não falou para ele o nome do lugar, não falou para ele o endereço do lugar, só disse para ele que tinha toda a segurança, toda a sua família, tudo construído. Deus falou para ele: deixa tudo e vai, Abraão. Imagina você sair, somente ter essa indicação e ir pelo escuro. E por que Abraão fez isso? Porque ele colocou toda a sua confiança, a sua fé, ele depositou em Deus. Ele depositou em Deus que iria guiá-lo, queria sustentá-lo nas dificuldades, queria prover a sua vida e seu sustento, queria abençoá-lo, porque depois Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande nação. E Abraão fez isso, num escuro, mas na fé tudo clareia. A gente acha que é escuro, mas a fé ela vai iluminando tudo que é escuro na nossa vida. Sara, a sua esposa, imagino eu que Sara devia rezar todo dia pedindo um filho, porque nessa cultura não ter um filho, eles eram considerados amaldiçoados. Só que Sara já estava velhinha. Será que Sara ficou cansada de rezar pedindo um filho? Será que Sara se questionou: Deus não está me abençoando, porque filho aqui significa bênção, e ela velhinha,
Abraão velhinho. Talvez não estávamos esperando mais nada. Que na igreja também tem bastante pessoas já velhinhas. Como que está a fé dos nossos idosos? A gente deve esperar sempre, independente da nossa idade. Abraão e Sara estavam velhinhos. E Deus faz uma visita a eles através de 3 homens ou 3 anjos. E diz assim: o ano que vem nós iremos voltar aqui. E Sara já terá um filho. E assim vai acontecer. Sara não esperava mais ter um filho, mas Deus concedeu a ela o Isaac, o filho da promessa. A fé é assim, ela nos sustenta diante de uma escuridão que pode se apresentar no nosso caminho. A fé sustenta as vocações. Cada uma das nossas vocações é alimentada pela fé, porque nós temos esperança de um dia poder contemplar aquele que nós seguimos. O Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 12, Jesus aqui vai contar uma parábola, mas o Evangelho de hoje, ele fala sobre se preparar, aguardar a vinda do Senhor. Será que no mundo moderno que nós vivemos, estamos no ano 2022, que cada mês parece que voa, passa rápido, um mundo cheio de atrativo, de tentações, será que as pessoas ainda hoje esperam a vinda do Senhor? Ou isso só acontece lá no Advento, quando a leitura fala sobre isso? Será que hoje nós temos consciência ainda que o Senhor vai voltar? E ao voltar, a pergunta do Evangelho é esse: como que Ele vai nos encontrar? Como que nós estamos vivendo para esperar a sua vinda? E aí as leituras vão falar um pouquinho disso. Jesus começa dizendo aos discípulos a palavra: não tenhas medo. Se Ele está falando para os discípulos não ter medo, que significa que os discípulos são como nós, têm medo, estão seguindo Jesus, mas ainda são frágeis, estão seguindo Jesus, mas ainda têm ligações com coisas do mundo que os chama a atenção, estão seguindo Jesus, mas cai também. Por isso Jesus vai ajudando a cada um deles e a nós a se levantar quando cai, a puxar a orelha quando precisa. Eles também têm medo aqui, os discípulos são frágeis, Jesus está com eles, mas vai ter um momento que Jesus vai subir ao céu para o Pai, e Jesus precisa falar disso para eles, para que eles sejam fortes quando Ele não estiver ali de modo físico, mas vai estar de modo do Espírito. Assim também são os pais. Os pais não são para a vida eterna, mas devem deixar no filho, na filha, nos netos, sinais de eternidade, como Jesus está fazendo com os discípulos: evangelizar, amá-los, educá-los, para que quando a nossa presença física aqui não estiver, eles possam se lembrar do que vocês deixaram em seus corações. E aí ele vai falar outra coisa importante: onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E vice-versa, né? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Você já se perguntou? Onde está o tesouro da tua vida? Ali? Então ali está o teu coração. Quando nós comungamos, nós ficamos plenos de Jesus, vivemos Ele em nós. Mas também, quando nós comungamos, se o nosso coração está cheio de coisas, pode ser que não tenha espaço para aquele que nós comungamos. Por isso que onde está o vosso tesouro, ali está o teu coração. E ele está falando isso para os discípulos, que devem ter Jesus como grande tesouro da sua vida.
Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Naquela época, o povo trabalhava com uma veste, tipo uma túnica, e ela dava muito trabalho para trabalhar, para exercer os trabalhos do dia a dia. Então, eles se cingiam no rim, como esse símbolo que o padre está aqui usando. Ele passa pelos nossos rins, cingidos, e assim eles colocavam, amarravam, cingiam os rins e podia então trabalhar melhor. Lâmpada acesa é um símbolo bíblico, né? A lâmpada acesa, esperando, né, o Messias que vai vir. E ele vai citar um exemplo aqui, como uma festa de casamento. O senhor da casa saiu com uma festa de casamento, que aqueles que ficaram, os empregados, devem ficar atentos para esperar a hora do dono da casa voltar dessa festa, porque se alguém sai para uma festa, tem que voltar. E aí me perguntando, como que nós vamos esperar essa vinda dele? Para aqueles que esperarem bem, olha o que vai acontecer, ele mesmo vai cingir-se. É uma coisa que humanamente é impensável. Deus se faz aqui servo nosso, ele mesmo vai cingir-se. Aonde que você lembra na Bíblia que ele se cingiu? No lava-pés. Vai fazê-lo sentar-se à mesa e passando, ele mesmo vai servir. No lava-pés foi o Senhor que serviu, foi ele que lavou os pés dos servos, dos discípulos. E aí, caso ele chegar à meia-noite ou 3 da madrugada, vai ser feliz quem o Senhor encontrar, esperando, cuidando da sua família, exercendo bem o seu ministério, passando pelas dificuldades da vida, das provações, da doença, da morte, sem negar a Deus, sem trocar a Deus por qualquer proposta ilusória da televisão. Vai viver a sua fé passando pelas dificuldades, mas sabendo que a fé é a presença de Deus sempre do nosso lado, que nunca se abandona. Ao contrário disso, quem acha que o Senhor não vai voltar e ficar vivendo de qualquer jeito, ele vai chegar então no momento inoportuno, que nós nem esperamos, porque quem espera vem na missa, quem espera tem uma vida de oração, quem espera entrega todo dia a sua família aos cuidados de Deus, quem espera dedica um pouquinho do seu tempo ao Senhor através das coisas da igreja, quem espera faz caridade, quem não espera vive de qualquer jeito. E o Senhor então virá como um ladrão inesperado, e aí esses vão passar por um sofrimento eterno, como diz aqui. E todos nós, não só o Padre, que hoje é o dia que rezamos também por eles, todos nós somos um tipo de administrador das coisas de Deus. Deus confiou a cada um de nós uma porção para cuidar, para administrar os seus bens. E os bens de Deus não são os daqui, são bens que não se estragam, são bens eternos, mas que cada um de nós devemos cuidar deles para um dia poder estarmos juntos desse Deus que confiou tantos bens ao nosso dispor. Louvado